Olá pessoal, tudo bem? Professor Cícero Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola, aqui preparando para você uma playlist especial sobre função do segundo grau. Então não esqueça de no final da aula deixar seus comentários. Valeu professor, não entendi. Então professor, olha, eu não entendi muito bem, eu vou explicar para você os exercícios para você compreender melhor, tá? Então vamos lá, é o seguinte, olha, essa função aqui é uma função onde falta o coeficiente c. Na verdade o coeficiente c é zero, né? Que falta, né? Aqui é zero. Então, em primeiro lugar, vamos atrás dos 4 pontos que nós estamos insistindo para você compreender. É importante você pegar as aulas na sequência, tá? E nós vamos precisar do Bhaskara. Bom, professor, por que os pontos A, B, C e V? Porque todos os pontos, né, aqui eles são formados por um par de números, coordenadas cartesianas, e essa curva aqui, como A é 1, ela é para cima, então ela pode tocar o gráfico em 2 pontos. Então nós temos que colocar aqui, ó, y igual a 0. Então, como aqui o f de x é o y, né, disfarçado, o y é igual a x ao quadrado menos 6x. Vamos calcular o y em função do x, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 6x igual a 0. Por quê? Quando os gráficos, os pontos estão em cima das coordenadas, nós aprendemos, nas coordenadas lá do eixo, né, x, né, as coordenadas dele, o y é 0. Então, se eu quero saber onde toca o eixo x, eu zero o y. Se eu quero saber onde toca o eixo y, eu zero o x. Essa é a lógica, tá? Então, professor, e agora? Agora você pode resolver aqui sem o Bhaskara, correto? Colocando o x em evidência. Nós aprendemos isso, ó, que x ao quadrado você tira 1 e tira o x do 6, ó, menos 6 igual a 0. E aí você vai fazer o quê? X1 igual a 0 e o x2, ó, x menos 6 igual a 0, x igual a 6, beleza? O problema é que você já encontrou o ponto A e B, mas nós vamos precisar do delta para calcular as coordenadas do vértice, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai separar aqui o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O A é 1, o B é menos 6 e o C é 0. Quando você calcular o delta, ó, só para você entender aqui, nós já calculamos o A e o B, tá? Então, opa, deixa eu só fazer aqui melhorzinho, isso aqui que tá, ficou feinho, essa que eu fiz aqui. Então, quando nós calcularmos agora o delta, quer ver? Deixa eu colocar para cá, aqui e aqui, ó. Então, calcular o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? Menos 6, ó, menos 6 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 0. 4 vezes 0, 0. Então, o delta é o b ao quadrado, ó, 36. E quando você for na parte B do Bhaskara, já fizemos, só para você entender, ó. Então, aqui nós precisamos do delta para calcular as coordenadas do vértice. Mas para encontrar o ponto A e o B, não precisaria. Colocaria aqui em evidência, certo? Então, quem é o x? Ó, dá o mesmo resultado. O oposto de B, 6, ó, mais ou menos a raiz de delta, que é 6, raiz de 36 é 6, mais ou menos 6, né? Dividido por 2. E olha o que vai acontecer, ó, x1, 6 menos 6 por 2, e o x2, 6 mais 6 por 2. Então, olha só, x1, 6 menos 6, 0, 0 por 2, 0. E aqui, observe, olha, 6 mais 6, 12, dividido por 2 dá 6, que é o 0 e o 6 que nós calculamos aqui. Então, o ponto A, 0, 0 e o ponto B, 6 e 0, correto? Então, delta 36, importante você anotar isso aqui na sequência. Delta deu 36, o ponto A 0 e 0 e o ponto B 6 e 0. Agora nós vamos atrás do ponto C e do ponto V. Quem é o ponto C, professor? É o ponto que vai tocar o eixo Y. Lá o x é 0, então nós vamos trocar agora o x por 0. Trocar o x por 0 é você colocar 0 aqui e 0 aqui. Aí você vai perceber que sempre vai dar o coeficiente C, ó. Então é uma prova disso, ó. Vou trocar qual é o valor do y quando x for 0. Nessa função, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0. 0 ao quadrado é 0.
6 vezes 0, 0. Então, o f de x é 0. Então, o valor do y é 0, quando o x for 0. Então, é o ponto 0, 0. Pronto. E as coordenadas do vértice, x do vértice, o oposto de b por 2a, y do vértice menos delta por 4a. E essas duas fórmulas aqui é importante a gente guardar para resolver os problemas depois, que tem exercício que vai perguntar qual é o valor do y do vértice. Nós vamos direto aqui a esse assunto aqui, direto a essa forma. X do vértice oposto de b, o b é menos 6, então fica 6, dividido por 2, então o x do vértice, 3. E o y do vértice, ó, o delta é 36, menos 36 por 4. Então o y do vértice, menos 9. Professor, então peraí, como é que vai ficar esse gráfico aqui? Então vai ficar assim, ó, o ponto V, 3 e menos 9. Vamos resumir aqui. Então vai ficar aqui, ó, ponto V, 3 e menos 9, certo? O ponto A vai ficar aqui 0, 0. O ponto B, 6 e 0. E o ponto C, 0 e 0. Então, quando o coeficiente C for 0, serão sempre dois pontos que vai passar aqui no 0, 0. Ó. Então, nós temos aqui o ponto A e o ponto C. O ponto aqui, ó, o ponto C aqui, ó, o ponto B, 6 e 0. E o ponto... Aqui as coordenadas do vértice vai ser 3 e vai descer um pouquinho aqui, faltou gráfico. Vou colocar aqui, ó, ponto C aqui embaixo, tá? Ó, menos 9 aqui, fechou? Ó, pronto. Olha só. Bom, e agora, pessoal? Agora você vai fazer o gráfico. Então, vai ficar assim, quer ver? Deixa eu colocar aqui ponteirinho mais grosso assim para a gente fazer. Então, o gráfico, ele vem aqui... Opa, deixa eu fazer bonitinho. Ele vai descer, vai subir, vem aqui, faz a curvinha e sobe. Então, vai subir aqui, ó. Pronto, olha lá. Então, é um gráfico aqui, né? Acabou ficando lá embaixo, aqui, ó, no 3 e menos 9, né? Se você colocar o 3 ali, ó, 3 vezes aqui ao quadrado, 9, 9 menos, tá para cá. Tá vendo aqui? Pronto. E aí, ficou um gráfico nesse sentido aqui, aqui para baixo, tá? Com cavidade voltada aí para cima. Então, observe que se você acompanhar passo a passo, separar aqui o x para lá, calcular o delta, não tem segredo, pessoal. Então são só detalhes e cada gráfico tem aí, né, a sua, né, peculiaridade, vamos dizer assim. Então, fez certinho? O gráfico sai bonitinho, sem nenhum problema, tá? Não esqueça depois de deixar seus comentários, é importante a gente te ouvir para melhorar cada vez mais aqui nossa didática, tá legal? Bons estudos, foco nos estudos, eu acredito em você. Até a próxima aula, tchau.